porque eu preguei em muitos lugares. Ele disse, não pregou. Então, se for uma mensagem igual cobra, né, réptil, é pastor Emerson que me falou que não, e eu estou acreditando nele. Era um domingo, eu ia ministrar a palavra, e eu estava com tudo pronto, eu tinha feito o esboço, mas não estava ardendo no coração. E eu fui para a sala, o meu lugar de oração. Muitas vezes eu entro na sala, assim, hoje nós não temos os filhos em casa, os netos estão morando fora. Então, quando eu entro assim na sala, às vezes eu já entro falando em línguas. É tão gostoso aquele lugar, que eu tenho estado tantas horas com o Senhor. E eu entrei ali na sala e falei, Deus, está tudo pronto, a mensagem está pronta, mas eu não sinto queimando o meu coração. E eu fiquei ali na presença do Senhor, e o Senhor me falou uma frase, lidando com perdas. Lidando com perdas. Eu fiquei algum tempo ali e aquela palavra repetiu no meu coração, e foi aí que nasceu essa mensagem. Hoje ela vem numa crescente para mim, porque todas as vezes que eu ministrei essa mensagem para o indivíduo, como eu lido com perdas, como você lida com perdas. Mas eu tenho percebido que existe mais do que isso, como uma igreja, como uma casa, como uma comunidade, como uma nação lida com perdas. E em algum momento, talvez vai servir para o pastor que está vivendo uma situação na igreja, talvez para uma família que está precisando de uma palavra assim, e algumas vezes só para você. Mas eu queria que você acompanhasse a leitura, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse a Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massas de figo e 2 cachos de passas, e comeu. Voltou-se-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e onde és? Disse o moço egípcio: sou servo de um homem malequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? Disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 homens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram
os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. Ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas cada um leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Quem nos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Tua palavra, Senhor, poderosa, viva e eficaz, fala conosco, Pai, e dá-nos a tua graça, para que o teu nome seja exaltado. Fala de maneira específica, Pai, pessoal e intransferível. Fala no meio das nossas dores, perdas e mazelas. Conforta o nosso coração, sustenta-nos com graça e nos ajuda a romper, em nome de Jesus. Amém. Davi chegou na cidade de Ziclague. Ele está morando com os filisteus e ele coleciona um número de rejeições, de perdas emocionais, de perdas existenciais incalculável. Davi é anunciado na história como o filho que está no pasto, quando todos os irmãos estão reunidos com o profeta. Davi é o filho esquecido, o filho que Jessé não mencionou. A história de perdas em Davi começa bem cedo. Talvez quando Samuel diz: mandem chamar Davi, porque nós não nos assentaremos à mesa e não comeremos enquanto ele não chegar nessa casa. Talvez ali Davi tenha esboçado o Salmo 23, do pasto para a mesa. Ele é chamado para uma refeição e ungido no meio dos seus irmãos. A voz de Deus acerca de Davi é: encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Deus encontrou e enxergou em Davi um homem de Deus, mas quando ele chega na guerra, levando recurso para os seus irmãos, o irmão dele diz: o que você está querendo nessa guerra? Eu conheço o seu coração, um coração mau, um coração pretensioso. Do homem que Deus diz, segundo o meu coração, o seu irmão disse pretensioso, arrogante. Sabe, irmãos, é interessante que Davi começa a ser rejeitado na sua própria casa. Os irmãos o rejeitam, e agora ele está querendo enfrentar o gigante. A primeira rejeição vem do irmão mais velho, talvez até querendo protegê-lo. Logo depois, o rei Saul diz: você não pode lutar contra esse gigante. Mas Davi vai e vence o gigante. Ele diz: eu tenho lutado contra o leão, contra o urso, e eu venci. E ele vence o gigante, e depois de vencer o gigante, ele vai morar no palácio. Se casa com Mical, a filha mais nova de Saul, e parece um conto de fadas. O menino herói se casou com uma princesa. Parece que ele está vivendo uma história linda e romântica foram felizes para sempre. Mas só quem está lá sabe das marcas das lanças no interior do castelo. Enquanto Saul está tentando traspassá-lo com a sua lança, matar o rei Davi, ele está lutando por sua vida, no lugar que as pessoas celebram como conto de fadas. Uma realidade que as pessoas dizem: Davi está vivendo melhor que podia viver, mas ele está experimentando rejeição na casa do seu sogro, dentro do palácio.
E depois de algum tempo, não há outra possibilidade a não ser fugir. Davi foge, se esconde por todos os termos de Israel. Talvez o discurso de Davi que mais manifesta a perda que ele tem é quando ele diz: eu estou sendo expulso, como quem diz, vá e adore outros deuses, estou sendo expulso da herança do Senhor. Davi sabia que ele estava no povo escolhido de Deus, e agora a nação está expulsando Davi dos seus termos, e ele, que já está vivendo na caverna de Adulão, cercado de homens endividados, angustiados e amargurados, foge para a casa do inimigo. Ele vai para Gate. Sabe onde é Gate? Casa de Golias, Golias de Gate. Ele chega em Gate e vai morar na casa do inimigo. Ele está morando com os filisteus. E ele está lutando ali, emprestando a sua espada ao inimigo. A tristeza está morando no coração de Davi. Os filisteus deram para ele uma cidade chamada Ziclag. Ele está morando ali com seus homens, com a sua família, triste. E enquanto ele está lutando as guerras dos filisteus, ele é convocado para uma grande guerra. E os filisteus vão enfrentar o rei Saul. Eles vão enfrentar o exército de Israel. E Davi vai no meio deles. Com a alma traspassada de dor, ele está indo para lutar contra o seu próprio povo. As promessas que estão sobre ele apontam que um dia ele assentaria naquele trono, mas agora ele está do lado inverso, com uma espada na mão. E no meio do caminho ele sofre a última terrível rejeição. Aqueles homens, os filisteus, dizem: você não está habilitado para ir conosco. Você vai tentar fazer as pazes com o rei Saul, mudando de lado. E agora Davi, fazendo uma marcha de guerra terrível, com todo o equipamento de guerra, é obrigado a voltar. Parece que não tem mais nada de ruim para acontecer com Davi. Ele sente-se rejeitado em todos os ambientes. E quando ele chega em Ziclag, a cidade está queimada. As mulheres não estão lá. As crianças não estão lá. E ele vê os sonhos feitos em cinzas. Você já chegou em um lugar onde parece que é o ponto final? Você já chegou em um lugar de tanta dor, onde parece que tudo que foi construído sempre lhe é roubado, lhe é tirado? Você já chegou em um lugar onde você olha e todos os seus sonhos estão queimados e as cinzas, parece que tudo que restou? Davi chegou neste lugar. A tristeza está tão terrível na mente, na alma. Então a Bíblia diz que os homens, aqueles valentes, aqueles soldados, se assentaram e choraram até que não houve mais forças. Como lidar com perdas? Primeira coisa, respeite o tempo de chorar. A Bíblia diz que tem tempo para rir e tempo para chorar. Existe tempo na vida que é tempo de chorar. Estes homens choraram, esqueceram-se de toda a fama, esqueceram-se da rigidez de um soldado e se quebraram de dor e choraram, até que não tivesse mais força. E é interessante, irmãos, que quando a lágrima dá o destino, quando a lágrima dá o caminho para onde nem importa mais. Eu me lembro um dia que eu estava vivendo um momento tão difícil, que eu peguei um ônibus que eu não sabia para onde ia, só para chorar. Eu chorei naquele ônibus até o ponto final. Cheguei no ponto final, o cobrador me perguntou: você não vai descer? Eu disse: não, eu vou voltar. E voltei chorando. Eu peguei um ônibus que eu não sabia para onde iria, porque eu sabia que naquele ônibus não tinha ninguém para encontrar que me conhecesse. Eu olhei para a janela e chorei. Talvez tenha chegado na sua vida um tempo de chorar. Chorar é legítimo. As lágrimas precisam ser respeitadas. E a palavra do Senhor diz que Davi se angustiou porque os seus homens falavam em apedrejá-los. Segunda coisa, não deixe que as suas lágrimas conduzam o seu coração. Cuidado para onde as suas lágrimas vão te levar. No meio das suas perdas, não se perca de quem você é. No meio da sua dor, não se deixe conduzir pela amargura. Nos dias de chorar, chore, mas não se perca de quem você é. Não deixe a tristeza ser tão grande e a angústia dominar o seu coração de tal maneira que você
não consegue mais enxergar soluções. Não gaste todas as suas forças chorando, porque quem gasta toda a força chorando só mira na dor e não mira na possibilidade de sair do lugar. Mesmo no tempo de chorar, é tempo que Deus diz: os que saem semeando e chorando voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Até no meio das lágrimas existem frutos, e você pode frutificar, você pode colher. Os homens de Davi falavam em apedrejá-lo. A gente sempre quer achar um culpado. No meio da dor a gente fala: porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu. E a dor pode nos tornar amargos. Tome cuidado. Em meio à dor, reconheça que existe um Deus que continua governando. E quando eles disseram: vamos apedrejar Davi, na verdade estavam desistindo, porque sobre Davi repousavam as promessas. Eles saíram dos lugares de aperto, eles saíram das suas prisões emocionais, eles saíram das suas dívidas, e eles fugiram, não para um lugar, eles fugiram para uma pessoa, Davi. Em Davi estavam as promessas: você vai governar, você foi escolhido, você vence gigantes e você vai se assentar no trono. Aqueles homens andavam atrás de uma esperança, e em Davi tinha esperança, de quando em vez o diabo nos levanta o diabo tenta nos levantarmos contra quem traz esperança. Nós olhamos e dizemos: nossos líderes não se importam. Nós olhamos e dizemos: nossos pais não nos amam. Nós olhamos e dizemos: Deus não está interessado na nossa história, porque Satanás sabe que o dia que nós quisermos lançar as pedras para eles, nós estaremos desistindo de promessas de Deus a nosso respeito. Se existe um lugar ainda de esperança, este lugar é com aqueles que carregam promessas. Então a palavra do Senhor diz que Davi se reanimou do Senhor. Era tempo de todo mundo chorar, era tempo de desistir, era tempo de mágoas, era tempo de achar um culpado, mas Davi não estava procurando um culpado, ele procurou o Senhor, ele procurou o Deus que muda a sorte, ele se reanimou do Senhor. Ele disse para o sacerdote: traga-me o éfode sacerdotal. Todas as vezes que a gente se levanta, nós nos levantamos da nossa identidade. Ele se lembrou quem era o líder, ele se lembrou das promessas. Quando você se levanta, você ocupa o seu cargo. Agora Davi não estava mais à mercê daquela situação. Ele volta a dar comando, ele volta a dar direção, ele volta a dar palavra. Ele diz: traga-me o éfode sacerdotal. Consultou ao Senhor e perguntou ao Senhor: Senhor, nós iremos atrás deste bando, nós vamos persegui-los. E é interessante que quando nós olhamos para essa pergunta de Davi, parece óbvio a resposta. Nós ficamos nos perguntando: será que nós realmente precisamos perguntar a Deus se vamos perseguir? O que é que as esposas desses heróis de guerra esperavam? Que eles ficassem chorando? O que é que os filhos esperavam de homens que sabiam lutar? O que é que eles estavam esperando? Esperavam que papai se levantasse, esperavam que os soldados se levantassem. Mas Davi falou: Senhor, nós iremos atrás, nós vamos alcançá-los. Davi não queria uma resposta óbvia, Davi queria que Deus se comprometesse a partir da sua palavra. Quando Deus responde a sua oração, Ele compromete com você. Quando você pergunta ao Senhor o que é óbvio, Ele se compromete com você. Quando você gasta o seu tempo na presença do Senhor, ainda que o seu coração já saiba o que deve fazer, Deus se compromete com você. A palavra do Senhor diz que Deus respondeu: levante-se e persiga, porque você vai alcançar e tudo será restituído. Deus precisa comprometer-se conosco, e nós precisamos dizer: Deus, fale uma palavra a nosso respeito, coloque uma palavra de esperança, nós vamos marchar debaixo da tua palavra. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é que nós precisamos ser aqueles homens que amam as promessas. Eu me lembro que o Mateus, meu neto mais novo, o meu filho chegou perto de mim e disse para mim: pai, eu estou preocupado, porque eu nunca ouvi Deus falando do Mateus no futuro, eu ainda não ouvi uma promessa para o meu filho. E eu disse para ele: eu não te falei isso, mas eu estou orando sobre esse assunto, porque eu ainda não ouvi uma promessa para o Mateus. Quando você tem uma promessa, você tem um destino, você tem um futuro. E aí então, nós começamos a orar. E eu confesso para vocês que a primeira pessoa que deu uma palavra profética para ele fui eu. Eu disse: o Mateus é anel de selar. O Mateus fala e a discussão acaba.
Mateus será usado com poder. E eu mandei para o meu filho essa palavra. E desde então, Mateus tem recebido. Deus dá futuro. Tinha uma moça que estava anotando as promessas e as profecias sobre os outros. E aí, ela disse para o pastor dela: eu anoto as profecias que Deus fala para as pessoas. Ele disse: você anota profecias para os outros? Ela disse: sim. E ele disse: por quê? Ela disse: porque eu quero tratar as pessoas como o céu as vê. Eu quero tratar as pessoas no futuro que elas têm. Eu quero honrá-las no lugar que Deus as colocou, porque Deus é atemporal, elas já estão neste lugar. Sabe, irmãos, a gente precisa ter a coragem de se levantar e dizer: Deus, comprometa-se. Eu estava ouvindo um homem dizer que ele estava quebrado e fez uma proposta dificílima de se conseguir, e eles disseram para ele: eles não vão aceitar essa sua proposta. Ele disse: o sim eu já tenho. Ele falou: eu nunca digo não, eu já tenho, porque a Bíblia diz que em Jesus nós temos o amém, nós temos o sim, eu já tenho o sim. E ele conta um testemunho que recebeu um milagre de Deus extraordinário. Então deixa eu te contar, meu irmão. Davi se levantou e falou: Senhor, eu devo perseguir. O Senhor disse: persegue, tem um futuro para você, tem esperança para você, tem resposta para você, tem milagre para você. E sabe o que Davi fez? Levantou-se das suas lágrimas. Meu querido irmão, algumas lutas precisam ser vencidas primeiro dentro de nós. Toda vitória começa a se levantar no meio das cinzas, porque quem não vence dentro não vai pisar no campo objetivo de batalha. Quem não vence as batalhas subjetivas da alma nunca vai pisar no campo objetivo. É preciso vencer dentro de nós o desânimo, a tristeza, as impossibilidades e os medos, para nós colocarmos os pés no terreno de vitória e dizer: eu vou pisar num campo de batalha objetivo e eu vou vencer. Os homens se levantaram e começaram a seguir aquela trilha. Provavelmente pelo caminho tinha rastro, tinha panos deixados, tinham coisas perdidas, foi fácil seguir. Mas por pouco tempo, logo depois, eles estão perdidos e eles não sabem para onde ir. Então, eles chegam ao ribeiro de Besor. Eles estão vindo de uma caminhada enorme com os filisteus, e agora eles estão marchando em guerra sem nenhum repouso. Não tiveram uma refeição, foram recebidos pela fumaça e as cinzas da cidade. Eles estão destruídos, 600 homens apenas, e eles chegam no ribeiro de Besor. A palavra Besor significa frio ou refrigério. E lá naquele lugar eles param, deixam as suas cargas, tiram os fardos dos ombros, tiram as sandálias dos pés, e agora eles se refrescam naquela água, e de repente 200 homens dizem: eu não consigo dar mais nenhum passo, nem pela minha casa, nem pela minha família. Sempre haverá um convite a desistir. Todas as vezes que você estiver perto de alcançar a sua bênção, haverá um convite a desistir, um lugar de refrigério, um lugar para parar, um lugar para se fortalecer, mas também um lugar para desistir. Eles tinham sido convidados à desistência pelo fogo, tinham sido convidados à desistência pela amargura, tinham sido convidados à desistência pelas tristezas, e agora estão convidados pelo refrigério. Pare um pouco, descanse, você merece. Pare um pouco, você não vai conseguir mesmo. Deixe a sua família, desista dela. Talvez enquanto você está lutando pelo seu casamento, lutando pelos seus filhos, lutando pela sua casa, de repente parece que tem alguma coisa que diz assim: não, conforte-se em outro relacionamento, em outra história, conforte-se num lugar de descanso. Mas Deus tem um plano a respeito da sua casa, Deus tem um plano a respeito da sua vida. Deus não quer que você desista, Deus não quer que você pare. E a Bíblia diz que então os homens ficaram com a bagagem, e Davi pega os 400 homens que podiam andar, e eles estão caminhando, e encontraram no caminho um homem semi-morto. Quando nós, às vezes, paramos com pessoas que necessitam, eles parecem que estão sendo um entrave na nossa vida, um empecilho. De vez em quando nós saltamos os semi-mortos, saltamos os feridos, saltamos os doentes, tão concentrados na nossa guerra, tão concentrados na nossa dor, e nós não reconhecemos que tem gente que Deus coloca no nosso caminho, que é a bússola do céu para a nossa vitória. Eu estava na igreja um dia, nós nos reunimos em célula, e tinha uma irmã na igreja. Ela disse que aguardou o seu filho nascer, e quando o menino estava prestes a nascer,
ela teve uma perda, o menino não estava mais respirando. Então ela foi para o hospital, foi preciso fazer uma cesárea, retirar o menino que já era bem crescido, e ela voltou para casa, cortada, ferida, de braços vazios, coração vazio, lágrimas nos olhos. E quando ela chegou em casa, destruída, o quarto do bebê tão preparado anunciava maior tristeza que ela podia sentir. E no meio daquela dor, ela ouviu dizer que a sua afilhada estava em um hospital e foi uma criança diagnosticada com câncer. E aquela criança disse: eu quero que a tia venha cuidar de mim, eu quero que ela venha cuidar de mim. Chama Flávia. E a Flávia disse: eu tinha todos os motivos para dizer não. Eu estava cortada, eu estava sangrando no corpo e na alma, eu estava ferida, eu estava machucada, mas eu nunca imaginei que Deus pudesse usar tanto aquela situação para me curar. Enquanto eu cuidava de uma pessoa ferida, enquanto eu cuidava de alguém que estava machucado, Deus estava curando as minhas próprias feridas, Deus estava sarando a minha própria dor. Eles pararam com aquele homem e deram para ele alimento, ele revigorou. E quando ele voltou em si, eles perguntaram: você sabe de um grupo que passou destruindo a terra? Ele disse: olha, eu estava com eles, eu vim, nós atacamos os filisteus, atacamos Enclague, pusemos fogo, e agora você pode nos guiar se vocês jurarem que não vão matar, não vão me entregar, eu guio vocês até lá. Quando Davi chegou e encontrou aquele bando, eles enchiam a terra. O texto diz que Davi lutou desde a alva até o entardecer do outro dia. Ele lutou uma noite inteira e um dia inteiro. O dia inteiro com a espada na mão. Não era aquelas lutas de apertar botões, perdão. Era uma guerra corpo a corpo. Era olhar nos olhos da morte o tempo todo. 400 homens, um pequeno bando de homens, lutando e lutando e lutando. Talvez você tenha vivido isso, você está lutando pela sua história há tanto tempo, pelo seu casamento há tanto tempo, pela sua empresa há tanto tempo, pelos seus sonhos há tanto tempo. Parece que não vai dar certo, parece que o inimigo é sempre maior, parece que a luta é sempre maior. E eles perseveraram. Certamente o corpo estava desgastado, certamente a energia estava se esvaindo, e eles dobravam a energia. E a palavra do Senhor diz que apenas 400 jovens fugiram montados em camelo. Sabe quantas pessoas fugiram? O mesmo número do exército de Davi. Não eram homens velhos, eram 400 jovens que montaram em camelos e fugiram daquele exército furioso que carregava a unção e a presença de Deus sobre eles. Aleluia! A vitória te pertence, o final já está decidido, Deus tem uma palavra a seu respeito e você vai experimentar o favor do Senhor. E eles voltam com grande despojo, celebração, levando tanto gado, tanta riqueza, não faltou, diz a Bíblia, nenhuma pessoa. E quando eles vão chegando para encontrar com os 200 homens que ficaram para trás, Davi os saudou com alegria, mas alguns homens disseram: não, é uma vergonha que vocês não tenham ido conosco. É muito que vocês recebam sua esposa e seus filhos. E nós não vamos dar nada do despojo de guerra para vocês. Davi disse: jamais, jamais. Porque foi o Senhor que nos deu a vitória. E nós vamos repartir por igual. Deixa eu dizer para você. Certamente, muitas pessoas que te amam não vão com você até o final. Não vão pisar no campo de guerra ao seu lado, mas eles vão aliviar o fardo no caminho. Tem gente que não vai até o final, mas ele vai te fortalecer com um sorriso. Eles são aqueles que guardam a bagagem, eles são aqueles que dão força para o caminho. Eles são aqueles que estão na intercessão, eles são aqueles que torcem por você. Talvez você vai ficar decepcionado de dizer: o fulano não foi comigo, eu não vi o ciclano naquele lugar, eu lutei sozinho aquela batalha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que não vai com você, mas que torna o caminho mais leve, que faz o caminho mais fácil, que é um intercessor, que está ao seu lado, mesmo que você não veja.
Deus não chamou todas as pessoas para pisarem nos lugares que você vai pisar. Muitos lugares e muitas lutas são solitárias. Quem a gente espera que liga, não ligue. Quando a gente espera que apareça, não aparece. Mas Deus está tratando conosco. Não despreze aqueles que fizeram o caminho mais fácil. Aqueles que te cuidaram e te abençoaram. Sabe, irmãos, e a Bíblia diz que eles chegaram. Davi mandou um presente para os anciãos de Israel. Mas eu queria te contar uma coisa especial, duas verdades. Primeiro, sempre vale a pena lutar pela família. Segunda coisa, se nós olharmos para a história de forma desavisada, nós podemos não perceber que esta foi a última grande prova antes da promessa se concretizar. Naquela guerra que Davi foi rejeitado, Saul foi derrotado. Davi foi poupado de matar e lutar contra o seu líder. Saul foi vencido. Jonatas morreu. Saul morreu. Seus filhos morreram. E depois dessa guerra, Davi volta para Judá. A cidade que estava queimada não era mais a casa de Davi. Ele volta para sua casa. E depois dessa guerra, Davi se assenta no trono como Deus prometeu. De vez em quando a gente enfrenta uma luta tão forte, tão pesada, tão renhida, e a gente pensa, por que parece que eu saio de uma luta para entrar em outra? Talvez seja a última grande luta antes que as promessas se cumpram. Antes que Deus faça com que tudo o que Ele disse a seu respeito se cumpra. Talvez você está enfrentando uma luta que você diz, meu Deus, por que para mim parece que a porta está sempre cerrada? E Deus está abrindo a porta eterna de vitória para você. E vai cumprir promessas que são antigas. E vai fazer fluir palavras que são verdadeiras. E vai fazer com que os rios de favor venham à sua direção. E os milagres de Deus repousem sobre você. Sabe, irmãos, eu queria dizer para você uma frase que eu sempre digo. Eu digo o seguinte: passar por luta todo mundo passa. A diferença não é passar pela luta. A diferença é como você passa por ela. Eu e você estamos aqui para vencer. Só a vitória nas lutas. Mas a diferença é como você passa por ela. Que cada luta você saia mais forte. Que cada leão te aponte para eu sou capaz de vencer um gigante. Que cada momento difícil declare, eu vou romper e alcançar promessas. E que a cada dia que Deus te colocar no lugar mais difícil, você diga, eu sei que eu estou sendo preparado para coisas grandes. E que todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar? Feche os seus olhos. Em meio à luta, chore no tempo de chorar. Mas não se permita ser conduzido pela dor. Não se perca de quem você é. Toda luta, toda prova, em última análise, é um ataque do diabo à nossa fé. Na busca de um culpado, nós quase sempre apontamos para o céu e dizemos onde Deus está. E muitas vezes nós não teremos resposta, não teremos explicação. Mas a palavra de Deus nos afirma que eu e você somos mais que vencedores. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor Deus, todos nós levantamos a voz e quase sempre o clamor é pela nossa casa. Quase sempre, Senhor. Todos nós estamos, Senhor, selados com o coração do Senhor, porque o Senhor tem amado as pessoas. E nós levantamos a nossa voz, quase sempre, Senhor, pela nossa casa. Pelo milagre que está faltando ali, pela dor que quer bater na porta,
pela tristeza que quer nos assaltar. E hoje, Senhor, eu oro pelos teus servos. Anayamamovas de bom de queimamaia, prodokomomou cheita mundareseca malamacai. Tu de cria momon, reble sombe de guindaramacai. Onde o meu amor de briola macai. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem levantado neste lugar homens e mulheres que vão experimentar o teu favor. Eu vou colocar um fim na sua dor, diz o Senhor. Eu vou colocar um fim na sua dor. Eu vou trazer a provisão e a resposta. Eu tenho dito e cumprirei. Eu farei o que disse a teu respeito. Eu me levantarei e eu te estabelecerei. As realidades estão negando o que eu disse, mas eu sou maior e eu farei na sua vida algo extraordinário. Porque sou Deus de promessas, porque eu cumpro a minha palavra. Eu te levantarei. Remamão vade cambanoa, mamamacho de cambramacá sobre cai. Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio. Creio no Espírito do Senhor passeando neste lugar, para quebrar cadeias, para quebrar cadeias. O Senhor está me dizendo que tem uma pessoa nesse lugar. Você está prisioneiro de lágrimas há mais tempo do que devia. O tempo de chorar passou e você continua neste luto. Oh, o tempo das lágrimas acabou. É tempo de se levantar. É tempo de guerrear e você continua chorando. Eu te livro, diz o Senhor. Eu solto as amarras. Eu te libero para o seu destino profético. Eu te solto para conquistar. Eu te libero para vencer. Enxugue os olhos, enxugue as lágrimas, porque eu estou mudando o tempo na sua história, eu estou mudando a estação. Eu te tiro deste luto, essa dor que te vestiu, este manto de dor. Não aprecie essa dor, não aprecie essa angústia. Solte-se, saia deste lugar, porque eu estou te dando liberdade. Todo que ama mancha de rebaixanda de Malacai, todo que ama mancha daqui amastei. Pode cantar para mim, se tiver alguém que queira ajudar com uma canção. Eu queria que você trouxesse alguma necessidade para o seu altar, para esse altar. Eu queria que você saísse do seu lugar, se você sentir no seu coração. Talvez você está esperando esse convite. Eu queria dizer que o céu está te convidando para lutar a sua guerra e para dizer: eu creio nas promessas. Talvez você se assentou há muito tempo junto a este lugar de refrigério, as águas de refrigério. Hoje é dia de pegar de novo as suas armas de guerra, de lutar de novo. Talvez você tenha estado com a mão na mala, querendo sair do seu casamento. Talvez você tenha estado há tanto tempo, a sua alma já foi, seu coração está fechando a porta da casa atrás de si. Você está querendo sair do seu casamento. Oh, o Senhor tem te segurado neste lugar. Quando você diz: eu vou embora, eu não aguento mais, mas você ainda não teve coragem por causa do temor do Senhor no seu coração. Temor do Senhor. Esse casamento não é um mau casamento. Você não está com uma má pessoa, não. Vocês estão crescendo para serem quem vocês são de verdade. Você vai se casar com ele, com ela, eu não sei com quem Deus está falando. Tantas vezes, tantas vezes. E cada dia vocês vão ser melhor um para o outro. Me racha de câmara gaio. Baixe a voz da sua casa. Tire o grito da sua casa. Tire o grito. O seu inimigo não é o diabo. O seu inimigo é que você está gritando. Tire o grito da sua casa.
Senhor, em nome de Jesus, começa a operar com salvação neste lugar. Salva-nos dessas dores, dessas angústias, dessas mazelas, Pai. Te que ama moje, de que mamão, de ele cama da cai. Tu de criar uma sombra, de quem de bastar uma cama, de criar esse crema claro, tu creme claro. Oh, Senhor, seu amor que alcança, que abraça. Oh, Senhor, seu amor que alcança. Daqui a moça, ele me cama a caixa de refrigério. Oh, Senhor, visita o coração da tua serva, Senhor, e faz separação, Senhor. Separa, Senhor Deus querido, todas essas dores emocionais. Lança fora, Pai, e traz um lugar de cura, Senhor, porque o Senhor é Deus que estende a mão e que sabe fazer e pode fazer. Traz o socorro. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio ministrando das nossas casas. O Senhor está ministrando da nossa geração. O Senhor está liberando favor sobre os filhos. O Senhor está atando os corações, animando a alma. Há um trabalho de Deus, de uma geração para outra geração. Ei, os laços da presença do Senhor estão unindo as gerações. Enava Gineia, Tchunamanai, Etchunagiamanoi, Iniachuniai. O Senhor está amarrando o seu coração ao coração deste jovem. Ei, não perca o seu filho, não perca para a sua dor, não perca para o seu orgulho, não perca para a sua tradição. Vá atrás, acredite. Deus vai mudar a palavra da sua boca. Deus vai mudar a palavra da sua boca a respeito dos seus filhos. Ei, Ramadia Manosha da Caia, Nampinecho da Camanaia, Etchunabanacho de Halahai. Deus vai mudar a palavra. Ei, as suas palavras serão favor, serão profecia, serão milagres. Deus vai te dar ouvidos inclinados para ouvir. E os seus conselhos algumas vezes estarão guardados só para ouvir, só para ouvir. O Senhor vai te dar ouvidos. Jeremicamba da Xadaraia, Branduquema Mocha da Bacabacai, Debricroma de crema cai. Eu quero orar, Senhor, pela vida financeira. Eu quero orar, Senhor Deus, por empresários, Pai querido, que tem lutado, Senhor. Ó Deus de Israel, portas que se fecham, Senhor, mas o Senhor é Deus poderoso para abrir. O Senhor é Deus poderoso, Pai. Senhor, nós queremos consagrar as empresas, Pai. Senhor, Deus, ali não será o lugar onde nós fazemos negócios desvinculados do céu, Senhor. Nós vamos negociar como cidadãos, mas, ó Deus, com o temor do Senhor, os negócios do céu. A prosperidade vai tomar os empresários dessa igreja. A prosperidade vai tomar, Senhor, vai seguir, ó Deus querido, aqueles que estão se arriscando. E o Senhor vai abençoar. Eu abençoo essa casa. Eu abençoo o Senhor profético nessa casa. O Senhor tem levantado, Senhor, o pastor Emerson, a pastora Ivone, Anaibofamba de Tibicamba da Xadecai. Ó Senhor, essa semente de graça que tem estado sobre os teus servos, Pai. Dobreaba Mocha de Cai. Ele tem buscado, Senhor Deus querido, esse lugar do profético. Ele tem buscado esse lugar dos milagres. E eu declaro, Senhor, que aconteça, que se multiplique neste lugar. Confirma as palavras da boca dele, confirma a ação nas mãos dele, Pai querido. Faz estabelecer o extraordinário. Abençoa o teu servo, Pai. Abençoa a sua casa. Abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa, Senhor, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Todo que ama amorosível cama casa. Tudo que eu preciso. Continue falando com o Senhor.
tudo que eu preciso, Jesus. És tudo adoramos, que eu Senhor. preciso. Nós abençoamos aquilo que você veio trazer ao altar, aquilo que você veio derramar no altar do Senhor, a resposta que você está dando ao altar nessa noite. Nós declaramos clareza, clareza, abertura dos olhos, que seus olhos veem direito e que não haja nenhuma confusão na sua mente. O Senhor te dê clareza de propósito, em o nome de Jesus. O Senhor te dê entendimento. Eu declaro a força do céu sobre a sua vida na terra. No nome de Jesus, o cansaço vai embora. Em o nome de Jesus, você vai vencer e superar o tempo do choro. Você vai vencer e superar o tempo da dor. Nenhuma dor tem de ser para sempre. Nenhuma agonia tem de ser para sempre. Nenhuma tristeza tem de ser para sempre. Eu declaro o fim da escuridão. Eu declaro justiça na sua caminhada. Porque a promessa e a declaração é que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A perfeição do alto toque a sua vida aqui na terra. Em o nome de Jesus. O Senhor te encha de fé, de esperança, de expectativa e de garra para transformar aquilo que Ele tem lhe dado em vitória. Em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Volte para o seu lugar. É um lugar onde a